conturbado da pandemia, não é? Porque a gente chega numa data de hoje sem saber ainda que rumo a gente vai tomar, né? Não sabemos ainda quando a gente vai voltar às aulas presenciais, não sabemos ainda quando, e não sabemos, ainda não temos uma definição de como vamos voltar, não é? Por causa da pandemia do Covid, tem muitas incertezas e poucas certezas. Mas a gente tem que continuar o nosso trabalho de modo a procurar informações que nos guiem nas nossas ações. Os conselhos precisam procurar e estar estudando o que está acontecendo nas outras redes. O que está acontecendo nas outras redes que possa facilitar o nosso trabalho. Então, para nós, conselheiros municipais de educação, do Conselho do CAD, do Conselho do Fundeb, é muito importante a gente saber o que está acontecendo em outros momentos. Então, nessas reuniões é uma oportunidade para saber dessas informações. Então, é isso que a gente se propõe, não é? Então, sejam todos bem-vindos à nossa reunião e vamos tirar o maior proveito delas, tá certo? Vamos lá. Então, pela ordem, é Elma. Elma é a primeira na ordem aqui de conexão. Elma é com você, Elma de Trindade. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Solidário? Sim. Sim? Pronto, é uma satisfação enorme. Estamos te ouvindo. Tá, é uma satisfação enorme participar de mais uma reunião com vocês, sempre de muita aprendizagem e que nos ajuda muito no município. Sou do município de Trindade. Hoje, agora, estou na Secretaria de Educação. Essa semana, a Secretaria reabriu, o comércio de Trindade está reabrindo, estamos enfrentando, como todos os outros municípios, problemas, e depois que voltou a reabertura dos comércios, os casos têm aumentado em nossa cidade. Apesar de ser uma cidade pequena, tivemos 6 óbitos e temos 15 casos confirmados. Em relação às atividades, que como a educação como os professores estavam tendo contato com os alunos, eu pedi que os coordenadores da Secretaria de Educação me fizessem um relatório relatando como estava acontecendo essas aulas. E nas 3 modalidades eu percebi alguma diferença. No ensino infantil, a coordenadora relatou que os professores estão fazendo vídeos, enviando por WhatsApp, só que os coordenadores das escolas também estão imprimindo e fazendo bloquinho de atividades. E os pais estão indo até a escola toda semana, na segunda-feira, buscar esse bloquinho, aí na outra segunda, devolve para a correção e pega um novo bloquinho. Então, a educação infantil está funcionando assim. Nos anos iniciais, tanto da sede quanto do campo, os coordenadores relataram que os professores estão usando videoaulas, atividades em PDF, slides, também estão entregando o bloco de atividades. Já nos anos finais, por eles já serem maiores, né, muitos terem celulares, então foi relatado que essas aulas remotas estão sendo ofertadas através de... Alguns professores estão utilizando o Google Meet e também tem grupos de WhatsApp. E também estão enviando kits de atividades. Então, eu sugeri que essa semana os coordenadores da secretaria fizessem um levantamento de quantos alunos realmente estão participando dessas aulas, para que na próxima reunião eu possa relatar para vocês, através de percentual, quantos alunos no município de Trindade realmente estão participando dessas aulas remotas, certo? Ô, Elma, uma dúvida. Quando vocês entregam, quando os pais vão buscar essas apostilas, né, esse material impresso, vai ensacada em sacos plásticos ou é entregue assim na mão, sem luva, sem proteção? Você sabe dizer? Soledade, infelizmente eu não sei essa informação, mas eu vou procurar saber com os coordenadores e com os professores, e na próxima reunião eu faço esse relato. Porque eu pedi que eles fizessem um relato de como estava acontecendo essas aulas remotas.
Aí eles me repassaram essas informações, só que não ficou claro esse detalhe, se é entregue em envelopes, se são em sacos plásticos. É porque o protocolo sanitário diz que é para entregar em sacos plásticos lacrados, e quando receber, a pessoa que receber também recebe com luva e fazer a questão do álcool 70 para borrifar, né, no saco plástico, quando receber, e quando for retirar também, para estar de luva. Pronto. Eu já vou repassar essas informações para os coordenadores da secretaria, para que eles entrem em contato com as escolas e saibam de que forma está sendo entregue essas atividades. Tá certo, Elma. Então, Elma já se colocou. O pessoal de Itacaratu, Vera, pode ser você, Vera, pode começar por você. Bom dia. Obrigada, Elma. Estarmos juntos. Aí, veja, sou de Itacaratu, meu nome é Vera. Aí aqui a situação está um pouco complicada, que está aumentando muitos casos para a quantidade de habitantes que nós temos aqui. Nós já temos 28 casos confirmados com óbito. Aí, devido a esse aumento, eu tive que me ausentar da secretaria por alguns tempos, porque meu filho está com problema de saúde e eu tive que parar para cuidar dele. Aí, até então, no dia que eu saí, ficou certo que iam fazer as atividades remotas, mas aí tem duas colegas que estão de frente aos trabalhos da secretaria, Soli. Aí elas vão dizer direitinho como é que realmente está acontecendo na secretaria, tá certo? Eu tenho Jaqueline e tem Jussara. Pronto. Tá bom? Obrigada. Então, obrigada, Vera. Então, Jaqueline, não, Jussara, né? Porque Jaqueline entrou depois, Jussara. Se Jussara não conseguir, Jaqueline, entre em contato, liga o microfone, abre o microfone e fale conosco, Jaqueline. Eu acho que está havendo algum problema de conexão, mas, nesse caso, Tiago de Araripina. Tiago, abre teu microfone, Tiago, por favor. Pronto, bom dia, pessoal. Se a Rosa, por favor, puder contribuir também, porque ela tem uma visão um pouco mais relacionada à secretaria, eu não, né? Eu estou um pouco distante dessa visão, mas tá bom. É o seguinte, nesse período de pandemia, a gente foi logo, desde a suspensão das aulas, a gente teve a preocupação de tentar manter o contato, né? Fiz aquele cadastro com os estudantes, com os familiares, quem tinha internet e tal, e, salvo engano, 10 dias depois iniciou um contato via grupos do WhatsApp, essa coisa toda. Depois de um mês quase, a prefeitura apresentou uma proposta de ação emergencial desse período da suspensão das aulas. E quando começou uma aula a partir de uma plataforma Fundamental 2, foi exatamente na semana que foi decretado a antecipação do recesso. Isso fez com que, de certa forma, a gente só tivesse um retorno agora, nesse posterior recesso. O retorno tem sido fraco, né? A gente sabe que Araripina é uma cidade gigante e tem muita gente relacionada que é da zona rural, que mesmo tendo celular, mesmo tendo acesso à internet, ele vai ser completamente limitado a questão financeira, não tem condição de ter crédito, mas é aquilo que é possível, né? Nós até percebemos que as escolas que são mais de Fundamental 1, que o pai comparece mais, está indo buscar o material e esperamos ver se nesses próximos dias, com o material que eles estão buscando, se melhora. Na questão que eu estou preocupado mesmo agora é como vai ser discutido o retorno. Estou muito preocupado porque eu passei até no grupo as orientações técnicas que o CONSED, né, o Conselho Nacional de Secretários de Educação, estão fazendo. A gente percebe que vai ser difícil colocar aquilo em prática. Também tem um relatório da Unesco
Então, acho que a gente tem que, nesse momento, fazer uma avaliação do que nós temos hoje, de como está, certo? Sabemos que a culpa não é de prefeitura, de secretarias, e sim da forma que a condição social do nosso estudante inviabiliza ele estar acompanhando. E a questão do retorno, né? Que falam desde de ampliar o tamanho das escolas, contratos de pais e professores, saber se de fato é viável esse retorno com essas condições e se não for viável, o que pode ser feito. Eu acho que a gente tem que tentar fazer um foco de articulação juntamente com o Conselho Municipal da Educação, Conselho do Fundeb, Conselho de Alimentação Escolar, eles acompanhem de maneira bem precisa essas deliberações, que essas deliberações jamais sejam deliberação da Prefeitura, da Secretaria de Educação, seja uma deliberação coletiva, porque nesses conselhos tem representantes de professores, como eu sou, tem representantes de trabalhadores do Fundeb, que são eles que vão garantir o cotidiano, são eles que vão retornar. São eles que estarão trabalhando, são eles que vão estar tendo contato com o estudante que possivelmente é possível, sei lá, infectado, ele que vai ter que levar para a sua casa. Então, eu acho que a gente tem que saber acompanhar como conselho essa discussão, como o Soledade colocou. A questão da perda, que a gente está perdendo muito direito se ainda não ter respeitado o direito de debater sobre o tema. A gente tem que acompanhar, acho que um pode contribuir muito nesse sentido. E estou aproveitando também, no meu Instagram, estou fazendo várias discussões. Amanhã eu vou fazer uma discussão com a secretária executiva do Estado do Ceará e com a secretária da Educação de Juazeiro do Norte, e vou tentar também fazer essa discussão sobre retomada de aulas, também com o pessoal da UNM e tal, que a gente precisa sim acompanhar, porque é muito sério, muito sério. A Araripina, por exemplo, tem mais de 120 pessoas que foram diagnosticadas, é claro que tem o pessoal que já foi curado, mas a tendência é aumentar devido ao mau número de testes, devido à situação relacionada à reabertura do comércio, né? Eu não sei bem que o povo estava reclamando que não tinha dinheiro e quando reabriu o comércio apareceu dinheiro em tudo que é canto, né? Vai para o comércio. Então é isso. A situação é essa. Se eu deixei de falar alguma coisa, por favor, Rosa. Eu sei que eu falo muito, mas pode ter uma visão Tiago. diferente. Licença, Araripina tem Conselho Municipal de Saúde? Peraí, eu não estou escutando agora, não. Diga aí. Araripina tem Conselho Municipal de Saúde? Tem sim, eu tenho um amigo que faz parte desse conselho, porém, nesse período da pandemia não houve reunião, para você ter ideia. Não houve, eu posso assegurar. É um absurdo. Ele solicitou, mas que na segunda semana teve a reunião, ele solicitou, esse meu amigo, a gente tem um ofício, que ele solicitou reuniões, que é um absurdo. Tem um comitê de acompanhamento da questão do combate ao coronavírus, é um comitê, e o comitê é formado por pessoal de hospital, pelo pessoal da Secretaria de Saúde, claro, da Secretaria de Assistência Social, acredito que vai ter também a Secretaria, quer dizer, a Prefeitura e o pessoal de hospital, mas assim, o Conselho, eu asseguro, eu não estou em dúvida em relação a isso, que o Conselho Municipal de Saúde de Araripina, mesmo com solicitação de um dos seus membros, ele não fez esse momento de acompanhamento, e que eu acredito que agora o Conselho Municipal de Saúde ele tem que, juntamente com o Conselho de Educação, discutir representação do Ministério Público, representação do Conselho de Assistência Social também, essa questão do retorno, porque tudo isso está envolvido, né? Tá tudo envolvido Tem que estar envolvido, né? Tem que estar. E assim, nessa cartilha do Conselho trata sobre isso, na cartilha da Unesco trata sobre isso, e nós temos um problema pesado, a questão de pessoas que vão retornar aqui e vão estar com medo de ser infectado, de ter perdido algum ente, vai ser um negócio de doido. É um momento de guerra, né? Que eu sou historiador, quando a gente lê os textos sobre o retorno das atividades normais pós-guerra, né? A gente vê relatos de depressão, de suicídios, e a gente, tomara que a gente não chegue a isso, mas tem que acompanhar para saber. Deus que nos livre disso, né? Ô, Tiago, Rosângela é quem vai complementar as informações com você aí, Ela é da Secretaria de Educação, viu? Pronto, tá bom, então, com a fala, Rosângela, querida, pode falar, por favor?
Rosângela. Tem mais alguém de Araripina, fora Rosângela, que pode se conectar conosco? Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os conselheiros, bom dia ao amigo Tiago, dá uma grande contribuição nos conselhos. Araripina está retornando à abertura do comércio, aonde os casos têm aumentado significativamente, nós já estamos com 128 casos. A Secretaria de Educação está fechada, só com aqueles funcionários que não podem se ausentar, que é o caso do financeiro, a contabilidade, aí eles estão revezando, mas está fechado, a gente está trabalhando em casa. A gente está trabalhando muito com a questão da informações para os coordenadores, para os supervisores de zona rural. Essa semana nós tivemos uma reunião com o supervisor de zona rural, com o coordenador de sede, com os gestores, passando as informações, como é que tem que se fazer o trabalho. Na última reunião, nós já tivemos 2 reuniões no conselho. Na última reunião do conselho, foi solicitado, né, o quantitativo de alunos que está tendo acesso às plataformas, quantitativo de alunos que está tendo a aula com material impresso. E isso eles já estão fazendo esse levantamento para apresentar na próxima reunião. Já foi criado 2 minutas, né, de orientações dos trabalhos de aula remota, dos trabalhos do acompanhamento das aulas, atividades, junto com os professores. Tudo isso a secretaria já tem feito, com a preocupação muito grande da aprendizagem desses alunos. Como esse ensino está chegando à casa dessas famílias, né? É assim, eu trabalho na Secretaria de Educação, eu sou coordenadora de Educação Inclusiva, onde a gente participa de várias reuniões, estamos fazendo um trabalho com videoaula para os alunos, né, para que esse conhecimento chegue até eles também. A gente tem professores de sala do AE montando oficina, enviando para os pais com material reciclado, brincadeiras, né, com muitas brincadeiras, para que não quebre totalmente a rotina dessas crianças, né? E assim, a gente está muito preocupado com o retorno. A Secretaria de Educação já está fazendo um trabalho de infraestrutura nas escolas, para ver como é que vai ser. Eles estão muito preocupados, participam de muitas reuniões com o pessoal da Undime, né? Com Carlos Sanches, que é do PVE, a gente tem uma parceria muito boa com o PVE, e assim, a preocupação é muito grande, e a gente está aguardando sair um parecer do Estado, né, para a gente caminhar junto, alinhado com o Estado de Pernambuco, né, a Secretaria de Educação do Estado. A gente está aguardando para alinhar as ações do município com as ações do Estado, tá bom? Tá certo, amiga. Então, eu quero saber, desses 3 municípios, quem é que falta se pronunciar? Entre Trindade, Itacaratu e Araripina. Quem é que falta? Porque a gente já teve a fala de Elma, de Vera, Tiago, Rosângela. Porque, Messias, você vai falar alguma coisa, Messias, agora, antes do próximo bloco, Messias? Melhor vamos passar para o próximo bloco. Vamos passar para o próximo bloco. No próximo bloco, a gente tem 3 municípios. A gente tem Exu, Petrolândia e Petrolina. Exu, Petrolândia e Petrolina. Então, Aparecida de Exu, é com você a palavra, Aparecida. Soledade, bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia. É Aparecida?
Não, é Jussara, de Itacaratu. Ah, Jussara, então fale. Depois de você é Aparecida, ok? Pode falar, Jussara. Estou lhe vendo. Agora seu microfone está desligado, está fechado. Um momento. Está ouvindo agora? Agora sim. Pode falar, Jussara. Pronto. Bom dia a todos. Bom. É um prazer estar participando mais uma vez dessa reunião maravilhosa. E nosso município, graças a Deus, está caminhando. Depois da nossa reunião do mês passado, aí fizemos a nossa reunião na Secretaria de Educação. Eu estou de máscara, gente, porque eu estou trabalhando, viu? Estamos na Secretaria. Então, foi decidido que o nosso município, fizemos reunião com os nossos coordenadores escolares. Ok, né, pode continuar de máscara, sem problemas. E aí, cada coordenador ficou de se organizar na própria escola, né, com as aulas remotas. Estamos tendo êxito muito bom com as aulas remotas. Nossos professores gravam os vídeos, certo? Mandam para os pais de ensino fundamental 1 e 2. Né? Estamos entregando também os bloquinhos para que eles possam ir na escola buscar e devolver depois de 3 a 4 dias. A educação infantil também está fazendo da mesma forma, certo? As nossas escolas também tá tendo trabalho de infraestrutura, né? Para quando retornar com nossos alunos, eles estarem num ambiente agradável. A situação da merenda também do nosso município foi, junto com a secretária, tivemos uma reunião, fomos para as escolas, recolhemos aquelas merendas que estavam nos depósitos, né, para trazer para a secretaria, para que possamos fazer alguns kits. Vamos fazer também o levantamento dos alunos que estão participando das aulas remotas, né? E aí também foi entregue uma ficha para os professores, que isso é o que eles vão registrar, é o que vão fazer durante a semana. Aí eles mandam para nós, coordenadores, para que a gente possa avaliar também. E nessa ficha, a gente está acompanhando o Estado. É uma ficha que nós conseguimos pelo Estado para dar uma sequência ao nosso município também, que é algo que vai registrar essas aulas para eles, né? Então é isso, Soledade. Estamos caminhando, graças a Deus. O nosso município não está parado, né? E fico feliz. Esses são os professores, o nosso prefeito também, né? Chamou todos os contratados para que eles possam trabalhar junto com a gente e ficamos muito felizes com essa situação, né? Ô, Jussara, Então, Jussara, vocês têm entrega de apostilas, de atividades impressas, vocês têm? Isso, nós estamos com as atividades impressas. Cada escola marca um dia para que os alunos, os pais dos alunos, vão buscar na própria escola. Certo. É porque nossa preocupação é com o protocolo sanitário, que pede que seja entregue com sacos plásticos, a atividade em sacos plásticos lacrados, né? Eu disse que eu estou com álcool gel. Olha, lá eles tiveram todo cuidado, Soledade. Eles entregam apenas 3 pessoas que ficam entregando esse material. Eles vão todos equipados, entendeu? Álcool em gel, luva, máscara, eles vão tudo adequado. Eles colocaram também distanciamento para os pais na própria escola. Eles dividiram as turmas para não ir todo mundo em um horário só.
né? Então, está tudo organizadinho. Ok. Obrigada, Jussara. Então, agora é com a Aparecida de Exu. Aparecida, é com você, minha querida. Oi, bom dia a todos. Bom dia, Aparecida. Seja bem-vinda. Obrigada. Nós aqui no município de Exu, nós também iniciamos as nossas aulas remotas dia 8, né, depois do recesso antecipado. E, graças a Deus, a gente está com um número bom. Claro que a gente não está com 100% dessas crianças, porque, principalmente, algumas escolas que é na periferia, que a grande maioria não tem acesso à internet e ao WhatsApp. Mas, assim, vamos dar exemplo, uma turma com 30 crianças, vamos dizer que 20, 25 está tendo acesso a essas aulas. E, por enquanto, a gente não está entregando os bloquinhos, né? A secretária até conversou com a gente que ia disponibilizar um mototáxi, mas ainda não nos organizamos para entregar essas atividades. E, em relação à merenda escolar, todo final de mês a gente faz os kits e são entregues às famílias. Ok. Nós temos, Aparecida, a nossa preocupação com esses protocolos sanitários, porque é segurança para quem entrega e segurança também para quem recebe, não é isso? Foi justamente isso que nós ainda não começamos a entregar esses bloquinhos. Porque, assim, a gente disponibilizou, os funcionários da escola se disponibilizou de a gente vir abrir um dia por semana e entregar. Mas a gente ficou com medo do retorno dessas atividades. Isso. Porque elas vão passar por muitas pessoas, né? E você acaba ficando com medo, já que nossa cidade começou agora, né? Já tem 5 casos confirmados e vários outros em investigações. E, de uma certa maneira, a gente ficou apreensivo a começar a entregar essas atividades. E das aulas remotas, nós estamos acompanhando com planilha semanalmente. Os professores passam toda essa planilha, toda sexta-feira ele disponibiliza para os supervisores, com quem participou, com quem devolveu as atividades. Então, assim, graças a Deus, até agora está sendo satisfatório essa participação. Certo. Ô, Aparecida, me diga uma coisa, tem mais alguém de Exu, outro conselheiro, aí participando? Porque... Olha, participando, não. Eu estou falando da reunião, meu amor, agora. Tem mais alguém? Não, agora aqui na reunião, não. Tá certo, meu amor. Obrigada. Missia certamente lhe ouviu. Aí agora, pela ordem de conexão... Sim. É o conselheiro Fagner, de Petrolândia. Pela ordem, é com Fagner. Fagner, é com você, meu filho. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, aqui em Petrolândia, depois da última reunião que a gente teve, né, a gente já estava fazendo algumas demandas, né, aí nos reunimos e nós temos aqui um comitê de enfrentamento, né, da educação também. Né? Além do Conselho Municipal, nós temos esse comitê que está, assim, fazendo as reuniões e fazendo todos os direcionamentos para esse possível retorno. Né? E aí, assim, estamos fazendo todo o levantamento, né, desde a questão de acesso à internet, crianças que moram com os avós e crianças que moram só com os pais, né? Toda essa questão para ver assim como faremos para que o mínimo de alunos tenham prejuízos, além do que já estamos tendo, né? Mas assim a gente está tentando fazer esses levantamentos e já criando um plano de pós-pandemia. Né? Não temos nada concreto ainda, mas estamos nesse período de levantamentos, pegar todos os dados, que até na última reunião que a gente teve, a gente falou assim, que nós não temos nenhum dado exato. Nós temos, todos os dados que nós temos são dados aproximados, né?
E aí essas atividades, esse contato que a gente está tendo com as crianças, com os alunos de todas as escolas, são por meio de grupos de WhatsApp, né? E ainda assim, nós temos tido a dificuldade de que tem pais que estão no grupo, mas não estão, assim, dando retorno, né? Como a colega falou ali, de uma turma de 30 alunos, digamos que 10 alunos têm respondido às atividades, e isso sendo bem otimista, né? No nosso caso, tem outros casos assim que mais alunos têm respondido, mas nós estamos tendo essa dificuldade de retorno dessas atividades que não é nada assim protocolado, nada concreto, mas que tem mantido essa dinâmica de contato com os alunos e com as famílias também. Mas estamos fazendo todos os levantamentos para o plano de pós-pandemia. E como o Tiago falou, a nossa preocupação aqui tem sido essa questão do... Estamos retornando com o comércio também, e a preocupação dessa nova onda, né? Digamos assim, está diminuindo, mas com a abertura do comércio, de ter mais casos, porque no nosso caso aqui a gente já temos 26 casos confirmados e temos 2 óbitos. Então, assim, para um município como Petrolândia, digamos que é bem... assusta um pouco, né? Então, assim, a nossa preocupação maior é com a vida e com esse retorno dessas crianças. Por quê? Eu tiro pelo meu. O meu está em casa, com todos os cuidados, com tendo todo o processo de cuidado, mas a gente tem visto, assim, crianças, né, pela rua, sem máscara, sem cuidado nenhum. E essas crianças, com o retorno, elas voltam também para a escola. Então, a nossa preocupação tem sido esse retorno. Ô, Fagner, me diga uma coisa, você sabe dizer se no comitê de enfrentamento tem algum conselheiro do Conselho Municipal de Saúde participando? Não, até o momento ainda não. Porque é bom vocês saberem desse conselho, se eles estão tomando alguma providência, porque juridicamente, viu? Juridicamente, vocês podem ser cobrados sobre isso. Então, é preciso falar com o presidente do Conselho Municipal de Saúde para ele estar à frente desse comitê, junto com todos os conselhos, Conselho de Segurança Alimentar, todos os conselhos que têm a ver com a questão da saúde, da educação, assistência social, enfim, não é? Com essa diversidade aí. Ok. Tem mais alguém, Fagner, de Petrolândia para falar? Não, tem uma pessoa, mas ela disse que não vai falar, não, que eu já falei. Tá certo. Então, pela ordem, a gente tem a fala agora de Magda, de Petrolina. Magda, é com você, minha querida, como diz Luiz. Ok. Estão escutando? Estamos sim. Pronto. Bom dia, né, a todas e todos. Sempre para mim é uma satisfação, né, participar das reuniões da UNCM. Já peguei aqui as anotações de um monte de gente, porque aí a gente tem uma troca boa de experiências, né? E acho que o mais importante dessas reuniões é isso, são essas trocas de experiência. Eu estou muito preocupada, enquanto escutando aí vocês falando que estão preocupados com a abertura do comércio, né? A questão da interiorização da pandemia, e aí vocês preocupados com a reabertura do comércio, o número de casos aumenta, e a gente já está vivenciando isso em Petrolina. A gente teve um salto enorme, né, da semana passada para essa semana. Para vocês terem uma ideia, só essa semana, porque assim, o comércio reabriu com apenas 50% da capacidade em algumas lojas, né? E alguns serviços não foram reabertos, e mesmo com essa contenção, né, alguns
alguns setores não reabrindo, e 50% apenas dos setores que reabriram, a gente já está na quinta-feira e a gente já teve mais de 100 casos só dessa semana para cá. Petrolina já está com quase 500 casos, 493 casos e 15 óbitos. Então, para uma cidade como Petrolina, é muito preocupante isso. Ouvi o relato de algumas pessoas aí falando que quando reabriu o comércio, tomou um susto. Eu precisei ir, né, sair de casa porque eu já estava com um problema no telefone desde quando começou a pandemia, né, que no iniciozinho da pandemia, logo no iniciozinho do fechamento do comércio, minha filha deixou cair o celular na água e a gente acabou perdendo o celular e o chip, né? E aí eu precisava do chip do celular, porque eu estava a gente estava sem ter como usar esse chip que a gente usa dela, né? Pagando sem usar. Então, eu precisava urgentemente. Então, quando reabriu a abertura, esse serviço que é de assistência técnica, né, aos eletrônicos, eu fui só rapidinho na loja comprar o chip de resgate para resgatar o número da minha filha e voltar para casa, né? A gente ficou usando outro aparelho aí, mas é só para resgatar o chip mesmo, nem parei para comprar aparelho, porque não tinha condição. Para vocês terem ideia, tinha fila nas lojas, em todas as lojas. Parecia, sabe, época de Natal? Sabe, época de... Parecia essa época. Eu fiquei assim, estarrecida, horrorizada. Fiquei louca para voltar para casa. Entendeu? Resolvi o problema do chip e voltei para casa com muito medo. Porque, assim, eu já estava prevendo o que iria acontecer. Eu digo, olha, daqui a 2 semanas a gente vai ver o pipoco de casos, e foi o que aconteceu, tá? A gente está em quinta-feira, e desde segunda-feira para cá, subiu mais de 100 casos, só essa semana. E 5 óbitos, só essa semana, porque a gente estava em 10 óbitos, né? E agora são 15 óbitos. Então, assim, estarrecedor. E aí, a gente teve uma reunião semana passada, a gente está tendo reuniões semanais do Conselho, a gente está tendo reuniões extraordinárias. Por quê? Porque a gente faz um planejamento e, de acordo com o cenário, a gente acaba tendo que mudar um pouco esse planejamento, infelizmente. Né? E a nossa preocupação é porque a Secretaria de Educação, ela está participando do comitê de enfrentamento. Petrolina tem Conselho de Saúde, Petrolina tem um comitê de enfrentamento, mas nós do Conselho não estamos participando desse comitê de enfrentamento. Então, nós já solicitamos que a gente participe desse comitê de enfrentamento, mas ainda não obtivemos resposta, tá? E na reunião que a gente teve semana passada, agora sim, a secretaria ela não nos nega informação nenhuma, é bem verdade. Toda vez que a gente pergunta alguma coisa, a secretaria nos passa a informação, mas nós gostaríamos de contribuir participando desse comitê de enfrentamento. Eu acho que é importante o Conselho, nós somos sistema, e eu acho importante que a gente participe desse comitê de enfrentamento, né? E aí, o que aconteceu? A secretaria ela tinha feito um planejamento para iniciar as aulas em 1º de julho, né? Só que como o cenário, e a gente também deixou bem claro que a gente não tem condição de voltar, porque a gente tem que seguir protocolos e não tem condição, a gente não tem espaço suficiente, escolar suficiente, para poder seguir o protocolo. A gente não tem como tirar metade dos alunos, por exemplo, as escolas aqui de ensino regular, elas têm 40, 45 alunos por turma. Então, a gente teria que dividir essa turma em 3. Onde é que a gente vai arrumar espaço e tempo para isso? Não é? Mesmo que a gente dê 8 horas aulas por dia, a gente não tem como fazer isso. Não tem como alternar os dias. E eu estou com uma preocupação muito grande sobressalente a essa preocupação, além da preocupação com as vidas. Tem 2 preocupações que a gente tem, assim, que são muito fortes. A primeira é com... a Petrolina Distribuída está trabalhando com atividades remotas impressas, exclusivamente impressas. A gente não está fazendo videoaula, os professores não estão fazendo videoaula, a secretaria não convocou os professores a fazerem videoaula,
principalmente porque a gente tem aqui o pensamento de que essas videoaulas, elas têm pouca eficácia, e além de ter pouca eficácia, ela não tem, como é que se diz, ela traz uma sobrecarga para a família como um todo, certo? A gente escuta relatos aqui, porque a nossa preocupação não é só com a escola pública, básica pública, a gente tem preocupação também com as escolas particulares, como é que elas estão desenvolvendo as atividades, então a gente está em contato, né, no conselho a gente tem representação das escolas particulares, e a gente escutam relatos de que crianças estressadas dizendo, não, eu não quero mais fazer essa atividade, esse vídeo é chato, eu não consigo conversar com a professora, porque na educação infantil e nos anos iniciais, as crianças precisam de interação. A interação, ela faz parte do aprendizado, ela é parte importante do aprendizado. Então, você grava um vídeo e a criança assiste o vídeo em casa, ao lado dos pais, ou muitas vezes nem ao lado dos pais, porque muitas vezes os pais, agora principalmente que o comércio reabriu, os pais estão trabalhando, então quem acompanha essa criança são os avós, e ficam só do lado, muitas vezes até sem entender também o assunto. Então a gente tem essa preocupação com a questão da saúde mental das famílias, que estão estressadas, tá, por conta das aulas, por conta das atividades que tem que acompanhar as crianças a fazerem. Eu sei que a família tem que acompanhar mesmo, mas não assumindo o papel do professor, e eles estão sentindo esse peso, sentindo essa carga. Estão muito estressadas, certo? Além disso, né, além dessa preocupação, a gente tem uma preocupação muito grande, que a gente teve a sorte de ter uma boa adesão. E, assim, eu tenho que mostrar para vocês aqui, ó, a gente está trabalhando com atividades exclusivamente impressas, certo? Aqui são as orientações para fazer as atividades, tá? Aí tem um planejamento para 8 semanas, certo? De atividades. Tá aqui, ó. Eu tô com esse kit, tá, gente? Eu tenho 2 kits aqui em casa. Tem um kit do 3º ano e tem um kit do 5º ano. Porque minhas filhas estudam na rede pública municipal. E, assim, aqui tá o kit. Aqui está o caderno de matemática, né? A gente tem um caderno de matemática, um caderno de atividades, olha a solidade aqui, tá? Para você. Não sei se você conhece esse material, certo? E aqui, 3º ano, ó, caderno de matemática, caderno de atividades de língua portuguesa, certo? Além disso, os professores enviaram no kit também os livros didáticos, tá? Para a gente trabalhar com as crianças em casa. E tem, além das orientações que a gente viu aqui impressa, foram disponibilizados telefones de técnicos de todas as disciplinas da Secretaria de Educação, para que eles fizessem o acompanhamento, tirassem dúvidas. Então, a gente recebe junto com o kit um papelzinho com o telefone dos técnicos da secretaria. Além disso, foram distribuídos lápis de cores, canetinhas, né, de hidrocor, 2 lápis com borracha ponteira, uma lapiseira, e para os estudantes com deficiência e déficit de aprendizagem, foi distribuído também um tablet, com atividades já material adaptado, né? Não é esse mesmo caderno aqui de atividades, são materiais elaboradas pelos professores de AEE, e um tablet com atividades já pré-instaladas, atividades educativas pré-instaladas, certo? Esse material aqui não teve custo adicional do município, porque é um projeto que o município adquiriu, um programa, Direito de Aprender, eu não sei se vocês conhecem, que tem mais o reforço. Era para ser trabalhado junto ao professor, né, na sala de aula, como reforço, né, para as avaliações externas. Só que, como aconteceu essa pandemia, então, eles levaram para casa, porque ele tem basicamente atividades. Explica um pouquinho aqui a atividade, e depois já parte para a atividade
e são atividades que são previstas para 8 semanas. Então, teve todo um protocolo para entrega, sim. Eu tenho aqui a sacola plástica, também foram entregues em sacola plástica, higienizadas, certo? E só que qual é a nossa preocupação? O material é bom, os pais estão elogiando, houve uma adesão grande, até maior do que a entrega da merenda escolar. Para vocês terem uma ideia, algumas escolas devolveram kit de merenda escolar porque os pais não foram buscar, mas o kit de material pedagógico houve pouquíssima devolução. Acho até porque os pais estavam ansiosos para ter algum auxílio, algum apoio, né? E como foi divulgado amplamente aqui pelos canais locais de comunicação, então os pais realmente aderiram. Agora, como é a Secretaria da Educação que está acompanhando, a gente não tem esse feedback de que se realmente as crianças estão fazendo as atividades, se realmente os pais estão ligando para a Secretaria para tirar dúvidas. Mas qual é a minha preocupação maior? O kit é ótimo, os pais elogiaram, só que ele não está feito com o acompanhamento dos professores, e a secretaria já nos disse que isso não vai contar como hora-aula, para as 800 horas. Porque a justificativa dada foi que os professores não estarão acompanhando, porque se contabilizar agora como hora-aula, quando voltarmos da pandemia, os professores vão dizer, não, eu acompanhei o meu estudante, eu não estou devendo aula. Então, eu não tenho que pagar aula em feriados e finais de semana, né? E sábados. Então, uma preocupação muito grande para a gente, porque, assim, a gente não sabe nem se vai voltar esse ano. Que preocupação é essa da gente pegar sábados e feriados se a gente não sabe nem quando vai voltar? E outra coisa, mesmo você contando, feriados e sábados, não tem como você dar conta. Até porque tem todo um protocolo de segurança para você voltar. Entendeu? Então, assim, eu estou falando muito, gente, me desculpa, eu peço perdão, mas é porque são muitas angústias que a gente está tendo aqui e que a gente precisa de um apoio de vocês e a gente precisa de um reforço aqui, porque realmente a situação em Petrolina, ela não está boa. A gente tem tentado diálogo com a Secretaria de Educação para a gente ver uma alternativa diferente dessa. Eu gostei do kit, gostei do material, não é? Até porque não é um material pesado, ele é um material que traz atividades, depende, né? O 5º ano é um material, o 3º ano eu já não achei o nível, assim, um pouco diferente do que deveria ser, mas tudo bem, a gente consegue lidar, como foi previsto para 8 semanas, e a sacola a gente pediu, foi pedido, né, para os pais guardarem, para poder levar de volta no material, higienizar também, tudo direitinho. Mas, assim, e aí, como é que fica? Porque não tem uma definição. Uma outra preocupação da gente, só para eu finalizar aqui, tá? É que foi pedido um parecer do conselho, certo? E esse parecer do conselho foi solicitado pelo conjunto de escolas particulares. Por quê? Porque as escolas particulares, elas querem que a gente regulamente as aulas remotas através de videoaula, que eles dando para os estudantes, né? Até porque os pais estão cobrando que isso seja regulamentado, que não sabe se isso vai adiantar, se não vai ser contabilizado ou não como hora-aula. E a nossa preocupação é como as escolas públicas, né, a Secretaria de Educação não está trabalhando com aulas, com videoaulas, e o conselho ele não pode dar um parecer em que ele regulamente uma forma de aulas para uma rede e uma outra forma de aula para a rede pública. Porque, ao meu ver, isso é a gente contribuir para as diferenças sociais que a gente tem. Então, a escola particular, porque ela tem toda a infraestrutura, então ela tem uma gama de videoaulas, né, uma gama de atividades diferentes, e a escola pública não tem. Então, a gente está tentando fazer um parecer, né, que ele seja único e que a gente tenha, que ele não seja tão... Porque o parecer do Conselho Nacional de Educação, ele é muito amplo, mas ele também não amarra nada.
tá? Ele é muito amplo, mas ele é muito vago. Ele diz, pode ser assim, 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 mas, ao final de contas, qual é desse método que a gente realmente vai conseguir que essas aulas tenham um mínimo de qualidade para que a educação ela não perca tanto, né? Então, são essas, assim, as nossas angústias, as nossas dúvidas, está com a preocupação a mais em Petrolina. Além dessa preocupação toda, a gente tem a preocupação muito grande com os números de casos crescentes, né, com essa curva aumentando, e a gente vê aqui, a gente não vê recuo, tipo assim, a gente não vê a prefeitura, o prefeito se manifestando, dizendo assim, não, o número de casos aumentou, então a gente vai fechar novamente o comércio. A gente não vê isso, a gente vê assim, olha, não vou partir para a segunda fase, porque a segunda fase era para começar segunda-feira agora, né? Mas com a explosão de casos, não vai partir para a segunda fase, mas também a gente vai fechar novamente. Né? Ô, Magda, suas angústias, eu acho que são as mesmas dos demais municípios, né? A gente agradece, foi a sua contribuição nessa reunião, e agora eu convoco Paula de Jatobá. Paula, por favor, abre teu microfone e fala para a gente. Abre o seu microfone, Paula. Paula. Bom dia. Bom dia, Paula. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estou participando desde o início desse momento de grande aprendizagem para a gente, e eu observei que várias realidades aí do município, de cada um que falou, é a mesma daqui de Jatobá também. Nós também estamos realizando as atividades remotas aqui, para aquelas crianças que não têm acesso, né, à internet, nós estamos enviando as atividades bloquinhos, com os componentes curriculares, as atividades. Os alunos que têm internet, nós estamos fazendo grupos de WhatsApp para participarem, junto com os professores. Então, aqui, Jatobá não é sistema próprio, né? Ele é dependente da GRE Floresta, bem como do Conselho Estadual de Educação. Então, assim, a gente tem sempre participado de webinários, a gente está tentando sempre estar atualizado, para estar andando juntamente com as orientações que vêm do Estado. Então, as atividades estão, sim, chegando. Graças a Deus, aqui no município, nós tivemos apenas 7 casos, mas, graças a Deus, todos já foram recuperados. Então, a cidade está com 0 casos do vírus. E, assim, para a gente, graças a Deus, é muito importante esse contato. Eu dou graças a Deus pela participação, né, pelas intervenções da Undime, do Conselho Estadual, da UNCME, que sempre tem, assim, nos orientado. Agradeço também aqui, quero aproveitar e agradecer a Valesca, a Fabíola, que todas as dúvidas elas têm me tirado, têm me ajudado bastante. Vocês estão me ouvindo? Tá, Soledade? Estamos ouvindo, sim. Estamos lhe ouvindo muito bem. Então, assim, graças a Deus, a gente tem procurado seguir o Estado com as orientações. Essa semana passada mesmo, enviaram um reorganizador curricular para a gente estar acompanhando, né, com as habilidades consideradas não menos, né, mas um pouco mais prioritários para esse ano. Então, assim, o que a gente está podendo fazer, o município não está de braços cruzados, certo? E, graças a Deus, esperar essa pandemia passar, né? Eu sempre tenho acompanhado também eu acompanhei Luiz várias vezes aí nas conferências que a gente agora, depois dessa pandemia, eu acho que ninguém vai mais nem se ver presencialmente, depois que inventaram esse Zoom, o Meet, tudo isso, né? Então, quero desde já agradecer, dizer que Jatobá está, sim,
fazendo a parte. Eu também sou a presidente, além de eu trabalhar na secretaria, eu sou presidente do Conselho Municipal e, inclusive, já estamos agora, marquei uma reunião para semana que vem, para a gente fazer um parecer também. A gente não é sistema, mas nós vamos fazer esse parecer para protocolar junto à GRE e também vou encaminhar para o Conselho Estadual para, sim, para poder validar essas aulas. Ô, Paula, deu uma travada, não é? Deu uma travada. As próximas pessoas a falar, depois de Paula, é Newton e Marconi. Eu não sei qual é o município de Newton, nem o município de Marconi, mas vocês estão inscritos depois que Paula terminar. Paula? Paula? Então, Marconi é de Lagoa Grande e Newton é de onde? Eu sou de Granito. Pois, ô Newton, então você está com a palavra, Newton, por favor, bom dia. Bom dia a todos e todas. É mais um grande prazer participar dessa reunião, ou dessas reuniões maravilhosas que nos informam tanto, que nos unem em busca de uma melhor educação, de uma melhor solidariedade, de uma melhor união também social, e também, ao mesmo tempo, em tempo de pandemia, uma maneira da gente lutar por novas conscientizações e melhoria das nossas comunidades. Então, aqui em Granito, teve 2 casos, um já foi recuperado e outro está em recuperação. Mas, graças a Deus, até o presente momento, está sem nenhum óbito. E em relação aos trabalhos da educação, a Secretaria de Educação do nosso município iniciou nesta semana os trabalhos e estamos iniciando de uma maneira devagarzinho e com paciência, e está indo muito bem, graças a Deus. E espero que no dia a dia nós conseguimos chegar a uma determinada condição de satisfazer a maioria dos nossos alunados. Assim como bem, precisamos de conscientizar muitos pais. É um momento de paciência, é um momento de que precisamos de força, de nos unir com todas as forças e fazer com que possa prevalecer essas criatividades que nós estamos sonhando no dia a dia. São coisas novas, mas iremos com muita paciência, com muita fé e com muita coragem encontrar uma saída para satisfazer os nossos alunados e a nossa educação dos nossos municípios. E também do nosso Pernambuco e a nível de Brasil. Então, aqui, graças a Deus, estamos iniciando e esperamos que a cada dia conseguimos desenvolver cada vez mais um pouco. É isso que eu tenho para dizer. Eu, Soledade, e Messias, e demais autoridades, educadores e autoridades que estão nesse momento, nessa maravilhosa reunião. Certo. Ô, Newton, você sabe dizer se o município instituiu o comitê de enfrentamento com o Conselho Municipal da Saúde aí em Granito, sabe dizer? Sim, sei. Começaram então, a fazer reuniões online e tudo, inclusive tivemos 2 reuniões em que se busca determinadas saídas na perspectiva de haver uma conscientização dos pais, da família em si, juntamente com o alunado, e que a gente encontre a melhor solução de trabalho para o momento. Também os coordenadores estão muito preocupados em fazer um trabalho dinâmico, já preparando fichas de acompanhamento e tudo, assim como bem
a coordenadora do Ensino Fundamental 2, das séries finais, conseguiu fazer já apostilhas. Inclusive, eu gostei muito da ideia de vocês de que essas apostilhas cheguem nas escolas para os nossos educandos de maneira lacrada e também higienizada. Isso foi uma das coisas também que vocês abordaram, que foi muito importante nesse momento para eu falar para a nossa querida secretária da Educação. Obrigada, Nilton, obrigada. O próximo a falar agora é Marcone Araújo, de Lagoa Grande. Seja bem-vindo, Marcone. Com você a palavra. Bom dia a todos, bom dia, atualidade, bom dia, Messias. É um prazer, novamente, né, estarmos aqui reunidos, né, falando sobre educação e nesse momento tão difícil que é de nos reinventar como educador. Trabalhar remotamente não é fácil, não é tarefa nada fácil, né, até porque nós não somos os profissionais da informática, nós somos apenas uns transmissores de conhecimentos, mas, na medida do possível, nós estamos aí tentando levar o nosso conhecimento para o aluno com as possibilidades e com as ferramentas que nos são apresentadas, né? A gente vê que Lagoa Grande é uma cidade relativamente pequena, uma cidade de 25 mil habitantes, mas estamos aí bem próximo de Petrolina, que é uma cidade de quase 400 mil habitantes, e nossa maior preocupação é que nós somos passagem para Petrolina. Hoje nós estamos aqui já com 8 casos confirmados, 46 casos em investigação, um óbito, e a preocupação do prefeito é imensa com relação ao comércio, que aqui ainda não abriu, está abrindo de forma gradual o comércio, e a população lagoagrandense acaba indo para Petrolina fazer compras, e esse retorno dessa população nos preocupa muito, né? Mas nós estamos aqui fazendo um trabalho de acompanhamento. O prefeito já nos solicitou uma reunião com o conselho, os conselhos e o Conselho da Saúde para ver um comitê de enfrentamento para o Covid-19. Nós estamos também fazendo todas as medidas para que essa reunião ela seja no máximo de 8 pessoas, e aí nós estamos vendo também a possibilidade da webconferência, que é a moda onda do momento, né? A secretária também está aí preocupada com esse retorno das aulas presenciais, porque nós temos que atender um protocolo, e este protocolo, na maioria das vezes, nossas escolas não estão ainda habilitadas ou aptas a atender desta forma, desta maneira. Então, nós temos que fazer várias readaptações nas nossas escolas. Essa preocupação é muito grande. Nós não sabemos ainda como é este protocolo, mas nós estamos ainda já visualizando como deverá ser, e nós devemos estar preparados para isso. Aqui em Lagoa Grande, nós estamos fazendo as aulas pela ferramenta WhatsApp, né, através de vídeos, e também impressas. Só que nós tivemos aí um período parado por causa da baixa de contratos de professores, mas nós já estamos reabilitando esses professores. Eu acredito que segunda-feira nós já vamos estar com o quadro 100% de professores. Aí sim vamos colocar efetivamente o nosso trabalho de conselheiro de Municipal de Educação, onde nós reunimos e aprovamos o parecer 04 de 2020, onde orienta a Secretaria da Educação na reorganização e no cumprimento do calendário letivo. Então, essa é a nossa preocupação hoje, é ser fundamentalmente voltada ao ensino do aluno. Uma colega falou aí algo bem interessante, que o pai voltou a trabalhar e o filho ficou em casa aos cuidados de um cuidador, de um avô, e, na maioria das vezes, esse material chega ao aluno, mas não tem a socialização adequada, correta, como é o acompanhamento do professor, né? Porque nós sabemos que a educação também se faz de forma afetiva. Mas nós vamos aqui orar, pedir a Deus, né, que realmente nós possamos um dia sair dessa situação. O aprendizado é grande, né, é infinito,
porque, na verdade, muitos professores aí não estavam preparados para esse tipo de situação, onde eu desafio hoje a qualquer professor que não tenha montado seu cantinho lá na sua casa para dar suas aulas remotas, seu estudozinho, seu escritório. Então, os professores também estão passando por essa fase de adaptação, mas, no mais, a gente acredita que, com a ajuda do Conselho Estadual de Educação, nós iremos suprir nossas necessidades e, com certeza, iremos sair fortalecidos desta situação, né? E vamos ser realmente lembrados por muitos e muitos anos aí como os profissionais que desafiaram a Covid-19. Obrigada, Marcone. A gente tem Rai Souza. Quem é? De onde é? Rai Souza para falar. É Isabel de Petrolândia, Vanesca? Que está representando aí na conta de Rai Souza. Então, Isabel está com a palavra. Ela que não quer falar, Isabel, porque Fagner disse que tinha mais alguém de Petrolândia, mas ela não queria falar. A atmosfera sejam as mesmas como tem sido dos nossos cultos. É essa mesmo. Certo. Jaqueline já falou. Jaqueline, pronto, Jaqueline, é com você a palavra. Você está com o microfone aberto já, Jaqueline. Eu não sei. Messias, aqui só falta a fala de Jaqueline, viu? Eu estava olhando aqui nos 16 participantes, só falta mesmo Jaqueline falar. Mas ela já falou, mas eu posso já começar a introduzir. Já sim. Eu ouvi atentamente a fala de todos, né? E a fala foi misturada com um pouquinho de aflição, um pouco de aflição, um pouco de desconhecimento, e a gente vê assim, tem algumas pessoas até que falam um pouquinho de desespero por não saber como as coisas vão. Mas, assim, o momento é para ter calma, minha gente. É um momento novo, a gente já há um pouco mais de 3 meses nessa situação, mas a gente tem que continuar trabalhando e estudando como é que a gente vai, quais são as ações para enfrentar esses problemas. Eu tenho algumas notícias boas. A primeira é a seguinte: o Conselho Estadual de Educação está com uma previsão de que até o início do mês de julho vai lançar a sua resolução, que vai contemplar boa parte das nossas aflições, né? Na resolução do Conselho deve haver critérios mais gerais para o aproveitamento dessas aulas remotas. Na resolução do Conselho também vai haver um apelo, né, ou então uma indicação para que a gente tenha um alinhamento nos calendários, na reorganização dos calendários, tanto da rede estadual para a rede municipal. Vai haver uma situação também de como é que a gente vai fazer para a questão do EJA, educação no campo, essas modalidades, que a gente pouco está tratando, mas está com muita dificuldade. Então, a resolução do Conselho Estadual vai nos dar o norte. E sobre ela, aqueles que são sistema vão se debruçar, ver o que pode adequar à sua realidade, ver ou então até adotar a própria resolução do Conselho Estadual. E para os que não são sistema, é só estudar e verificar o cumprimento do que está disposto na resolução. Então, o Conselho Estadual finaliza essa resolução e publica até o final no final de junho, início do mês de julho, tá certo? Essa é a primeira situação aí positiva, né? A gente pelo menos tem uma data. A segunda posição
a segunda informação que eu tenho a dar para vocês, eu não sei se já foi divulgado nos grupos, mas eu vou divulgar agora, é que no dia 22 e 23, na próxima semana, vai haver o encontro de conselheiros presidentes, promovido pela UNCM Nacional. É importante a inscrição de vocês nesse encontro, porque eu creio que vai ser oferecido certificado. Será no dias 22 e 23, né? E é importante já fazer a inscrição. Vai ser online, né? Vai ser pelo YouTube, mas, assim, os temas abordados serão muito importantes para que o Conselho avalie os seus posicionamentos aí no município. Então, vai tratar sobre a questão do Fundeb, vai falar sobre a situação de currículo, vai falar sobre o papel do Conselho, né? Então, muitos assuntos que nos são realmente, estão incomodando por falta de definição nesse encontro da UNCM Nacional. Eu falei com ele, aí ele disse, infelizmente, Vanessa. Vanessa, o teu abriu. Nesse encontro da UNCM Nacional, será muito importante para esclarecimentos. E é importante que a gente participe. Né? Então, são essas duas informações primeiras. A informação de que o Conselho Estadual vai editar a resolução, por qual a gente está ansioso, e também esse encontro que vai ser realizado pela UNCM Nacional nos dias 22 e 23 da próxima semana, tá bom? Eu inicio a minha fala com isso. Desde já, não é? Estão se falando em retorno, estão se falando aí em a volta às atividades, às aulas presenciais, não é? E a gente tem que fazer um alerta, não é? É importante que os conselhos já comecem, né, a estudar os protocolos de retorno, não é? Porque tem algumas exigências, algumas ações que vão ser necessárias para esse retorno, quando ele vir, né? Então, é importante que a gente veja a questão da estrutura das escolas, em relação a sanitários, a limpeza, a estrutura, ver quais são as pias que estão funcionando, aquelas que não estão, para deixar tudo mais ou menos de forma a que uma higiene mínima seja possibilitado lá. Também vai ser necessário, todos sabem, que ter um equipamento mínimo de proteção, não é? Luva, máscara. Isso tem que ser ofertado para que nesse retorno, não é? Também tem que ter alguns equipamentos na escola, né, para aferir temperatura, que as escolas não têm, né, aqueles equipamentos digital para aferir temperatura, como está. Isso, e não só aferir. Imagina se eu estou lá na escola, de repente eu estou aferindo a temperatura com aquele equipamento digital e descubro que um ou dois alunos estão com febre. Qual é o procedimento que a gente deve ter em relação a isso? Não é? É complicado, porque a gente detecta que está com febre e vai para casa. Não, a gente tem que ter um protocolo, alguma coisa que comunique às autoridades que aqueles alunos estão com febre e para acompanhamento, né? Porque não adianta nada a gente pegar, ver, identificar que os alunos estão vindo para a escola com febre, e o que a gente vai fazer com isso? Então, isso é tudo um preparo, uma organização que é necessário já começar a vislumbrar esses assuntos, né? Então, o Conselho tem que puxar esse debate, né? E esse debate não é só no âmbito do Conselho, não é só no âmbito da Secretaria Municipal da Educação. Como bem Solidário falou, tem que ter órgãos da saúde que vejam, que verifiquem que os procedimentos sejam os mais seguros possíveis. Então, está aí. A gente, enquanto Conselho, continuar estudando, ver os protocolos, se
verificar qual é a estrutura das escolas, né? Porque tem aí alguns órgãos dizendo que não vão voltar todos os alunos de uma só vez, porque as escolas, as classes são pequenas e não existe possibilidade de distanciamento, senão deve ser aceita apenas metade da turma. A outra metade fica para o outro dia e há um revezamento para tentar ver se os alunos, os estudantes têm um distanciamento de pelo menos 1 metro de distância, um do outro. Então, a coisa é complicada. Mas, assim, no momento, o importante é estar debatendo e estar ciente dos caminhos a serem tomados, né? Principalmente também, outra situação que boa parte dos profissionais de educação tem uma certa idade ou sofre de comorbidades. E aí? Esse pessoal vai entrar na linha de frente? Claro, né? Já tem protocolos que dizem que não, esse pessoal vai ficar na retaguarda. Então, tudo isso tem que ser definido, não é? Aqueles que estão com problema de saúde, então tem que ser reservado, tem que ser, não podem ter o seu, não pode ir já para atendimento diretamente ao grupo de alunos, não. Tem que, dependendo do que o protocolo for firmado na cidade, né, tem que haver um certo resguardo desse pessoal que sofre do coração, é diabético, tem problema renal. Então, é tudo isso que a gente tem que observar, certo? E as coisas começam a ficar mais claras, como estou dizendo, justamente com essa resolução, né, tão esperada do Conselho Estadual de Educação, que muitos municípios, até aqueles que são sistemas, estão aguardando essa resolução para seguir, para ter um norte de como deve atuar. Então, essas são as minhas informações. Eu abro aqui para perguntas, para algum queira complementar alguma informação. Não é, Soledade? Se alguém quiser complementar alguma informação. Isso mesmo, Messias, porque o momento é agora, não é? Essa reunião de hoje, ela não deixa de ser um termômetro do que está acontecendo, do que a gente pode e deve fazer. Agora, eu repito, o Conselho Municipal, os conselhos de educação, eles não podem agir sozinhos. Tem que ser através desses comitês de enfrentamento, porque a gente, enquanto fortalece, né? Nem os conselhos, muito menos as secretarias. As secretarias municipais precisam estar em diálogo permanente com os professores, com a representação dos professores, com o conselho, né, com o pessoal da saúde. Isso não é hora para ficar isolado, tem que estar todo mundo junto. Exatamente, é articulação. E se algum conselho não está atuando como deve, é bom se provocar. Essa palavra provocar, juridicamente, quer dizer ir atrás, não é? Procurar saber o que está acontecendo, porque esses comitês de enfrentamento, juridicamente, tem que acontecer em todos os 5.570 municípios desse país. Então, os conselhos não se sintam sozinhos, se articulem, porque a gente, enquanto UNCNE, a gente fortalece os vínculos e a gente dá as orientações cabíveis da educação, mas a assistência social, a saúde, a questão dos outros conselhos, sem ser da educação, tem que estar articulados com a gente. Então, a gente precisa se inteirar para participar dessa articulação. Pelo amor de Deus, ninguém pode estar sozinho nessa hora. Todo mundo tem que ser ouvido e a gente tem que ouvir também. Bom dia, pessoal. Estão me escutando? Tiago está inscrito. Tiago, estamos lhe escutando, Tiago. Vamos lá, vou tentar ser um pouco objetivo, porque, assim, essa fala do Messias nos dá uma condição de ter um norte, né, que é a questão da portaria, das orientações do Conselho Estadual, da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Porém, vou para a realidade, tá certo? Nós tivemos ontem o MEC
Eu não estou dizendo que não está na realidade, viu, Messias? Eu estou querendo colocar que, a partir desse material elaborado pela Secretaria de Educação, pelo Conselho Estadual de Educação, vai, claro, ter um impacto nos conselhos municipais, nas secretarias de educação, que, claro, que vai buscar adaptar. Eu acho corretíssima essa metodologia, porque é a metodologia até mesmo para não termos disparidades de funcionamentos. Tivemos ontem o MEC já apresentando a possibilidade do ensino superior substituir a aula remota, a aula remota ser substituta da aula presencial até o final do ano. Então, essas informações são importantes, mas o meu medo é, até lá, o que nós podemos fazer? Debater, ler, acompanhar, certo? Tem essa cartilha aí do CONSED, do Conselho do Secretário de Educação, que eu acho que vai ser o norte para que a Secretaria de Educação do Estado e para o Conselho Estadual de Educação, que nessa cartilha que a gente apresentou já no grupo. O problema é, algumas prefeituras, elas interpretam que podem, por elas só, tomar decisão. É assim que funciona. É assim que funciona. Certo? Coloquei que a Secretaria de Educação, o Conselho Municipal de Educação de Saúde de Araripina não fez reunião nesse período. Certo? De saúde nesse período. Então, o meu pedido é que a gente possa, sei lá, uma carta da UNCM enviando para que os conselhos façam logo, desde já, previna a Secretaria de Educação, a Prefeitura, para que, quando for feita a discussão, quando for deliberado sobre, é necessário essa articulação com o Conselho Municipal de Educação, com os sindicatos, com o Conselho de Saúde, com essa equipe que são de vários setores. O meu medo é que a gente tenha uma orientação do Estado que não é aplicável em municípios por causa das estruturas dos municípios. E os municípios, sabendo que não são aplicáveis, constroem, a partir desse norte do Estado, algo que simplesmente é distante do que o Estado coloca, mas também é distante da realidade do município. O que vocês colocaram é interessante. A idade dos professores, a questão da doença que alguns professores têm, a estrutura que as escolas não possuem, as escolas não têm condição, a parte dessas cartilhas, de dividir. Eu dou aula para 40 alunos. Eu sou professor, estou em sala de aula, 40 alunos. Certo? A sala não dá condição. Tem salas que tem 36 alunos, uma sala pequena, e aí como é que vai ser dividido? Então, assim, são essas situações que a gente tem que estar preocupado, sim, tem que seguir essa questão da orientação do Estado, sim, mas para prevenir que a gente chegue de todo mundo está retornando, então temos que votar qualquer coisa para retornar. Eu acho que nesse momento a gente pode já prevenir as secretarias municipais de educação, as prefeituras que só aceitam esse tipo de posicionamento respeitando as instituições, né, o Conselho Municipal de Educação, o conselho os conselhos relacionados à educação, de saúde. Eu acho que esse é o momento de solicitar que as prefeituras façam isso. Por exemplo, vou dar um exemplo objetivo. Quando a Secretaria do Estado convocou a antecipação do recesso escolar, várias prefeituras, sem explicar, sem convocar conselhos municipais, fez o mesmo, certo? E tem realidades diferentes. O Estado já tinha feito mais atividades remotas, já tinha uma avaliação de como estava funcionando. E os municípios, alguns não estavam. É uma realidade diferente. Todo mundo sabia que não ia ter aula até julho, pelo menos até a metade de julho. Todo mundo já sabia disso. Então, assim, meu pedido é que nós aqui, como representação do Conselho, a gente consiga enviar para as prefeituras, sensibilizar as secretarias municipais de educação, que seja uma construção coletiva. Eu não estou dizendo que meu município não vai ser, certo? Mas existe uma grande diferença de otimismo e realidade. Eu seria otimista se eu colocasse que todos os municípios fossem respeitando a pluralidade do debate. Mas nós sabemos que não funciona assim. Nós precisamos, porque o que eu sempre digo, para finalizar, eu estou lá na sala de aula. Deixa eu na sala de aula. Então, o que acontece? Eu sei
que, se a decisão ela não for de forma coletiva, escutando todos os agentes, eu na sala de aula vou perceber de tudo. Perceber o aluno que não vai porque o pai tem medo, perceber o aluno que está ali porque o pai não sabe, não tem onde deixar o menino, perceber que o aprendizado, na verdade, esse ano não é aprendizado, é comparecimento, certo? Então, assim, o que eu tenho aqui de aflição é que esse documento do Estado, quando ele foi elaborado, se a gente não fizer nada até lá, vai ser, na verdade, uma determinação. Por quê? Porque já vai ser em cima, vai ser um mês antes, deverá ser na segunda quinzena de agosto, para o que a gente tem visto. Então, pronto, falei demais, né? Desculpa aí. Não, você falou o que é necessário falar. Veja só, essa orientação de construir um documento, de construir um planejamento de forma coletiva, é uma orientação de todos os órgãos de Ministério Público, de Undime, de UNCME, entendeu? Nós estamos participando de uma mesa onde está todo mundo, de secretário de Estado a todo mundo dando ideias de como a gente deve superar esse momento. Então, veja só, se vocês têm dificuldade... primeira coisa, a gente vai conversar com a Undime, vai fazer uma nota conjunta, né, para que a gente possa, que essa solução, as ações sejam decididas coletivamente. A gente vai tentar fazer isso aí com a Undime. Agora, o importante é que o Conselho estude. E quando ele vê que está faltando alguma coisa que seria importante para ser atendido na realidade do município, um exemplo, imagina um município que tenha o seu corpo docente com uma idade muito avançada, cheio de... entendeu? Então, não pode haver, tem que haver um plano, né, de resguardo para esse pessoal, entendeu? Então, se o conselho ele percebe essa omissão, não é? Uma coisa, para você ter uma ideia, não é? Tem municípios tem municípios que estão dizendo que antes de começar, todos os profissionais de educação têm que ser testados. Antes de começar as aulas presenciais, que todos os fossem testados para ver. Imagina, entendeu? Seria uma providência importante, né? E também tem outros que vão mais além, que os estudantes, 15 dias antes, os estudantes fossem testados. Olha para aí. Então, são ações que requerem participação e coletividade. Se não tiver isso, não tem. Então, mas a gente vai fazer um documento junto com a Undime para tentar quebrar algumas barreiras de comunicação que nós sabemos que existem em alguns municípios, tá certo? Se não, alguns não, se não muitos, né? Pronto. Só vou finalizar, porque assim, eu estou acompanhando, tem um canal toda segunda-feira, tratando de experiência de outros municípios, de outros países, né? França, já vi França, já vi Portugal, segunda-feira é da Itália e na outra segunda-feira é da China. Sabemos que existe toda uma diferença do sistema, né? Desde com quem delibera, certo? Até mesmo a estrutura. Porém, como nunca tinha acontecido uma pandemia em momento que tivesse tanto estudante, a única bibliografia, não existe bibliografia, né? Sobre como combater um pós-pandemia na educação. Então, tem que ser a experiência de quem já passou, então quem está retornando às aulas mesmo sem passar a pandemia por completo. E em todos é a mesma percepção, a questão do distanciamento dos estudantes, certo? Os estudantes têm que estar distante na entrada, distante no momento de se alimentar, né? No momento do intervalo, tem que estar distante no momento da aula, né? E tem que ter EPI para os profissionais, né? Então, pelo menos para os profissionais, né? E tem alguns casos que os estudantes estão, então, assim, esse debate no que se refere à nossa situação como municípios do interior do Brasil, ela tem que ter muito cuidado. Você imagina, existe ainda em Araripim, infelizmente, está sendo finalizado, está tentando acabar aquela questão daquelas turmas que são muito seriadas. Imagina aí, viu? Então, assim, eu acredito que essas especificidades precisam ser percebidas,
e também a questão essa do distanciamento, né? O distanciamento social vai deixar de ser esse que nós estamos, né, da quarentena, está em casa, passa o distanciamento social na escola, em todos esses países que eu já acompanhei, Portugal, França. Tem um material que eu posso passar para vocês, se eu não passei ainda, eu passo para vocês, de uma tabelinha que tem países, como é que funciona em cada país. E o Brasil não vai ser diferente, o próprio conceito desse material que coloca. Então, assim, eu estou muito preocupado também de como esse vai ser o comportamento de nós profissionais, porque, assim, quem não tem concurso nos últimos 10 anos, a Arapim teve concurso em 2010, então a idade do profissional já vai ser elevada. Nós já temos outras situações. Então, assim, por isso essa minha preocupação, essa de Soledade é corretíssima, de não ficarmos pensando que a escola é um ambiente que pode decidir a educação por si só. Tem que ter saúde, tem que ter assistência social. Por isso a minha preocupação da gente estar já alertando de agora que esse debate, como você colocou, vai solicitar via Udine, também pela Udine, seja um debate plural, porque o aluno é uma figura plural. Ele é de uma família, ele vem de um transporte, ele tem um contato externo e nós profissionais também. Então, a escola é o último ambiente do cotidiano ou o primeiro. Porém, tem antes e depois outros ambientes. Então, nesse sentido, minha preocupação será se de fato vai acontecer um debate respeitando a coletividade dos envolvidos? Então é isso, tá bom? Desculpa aí ter falado demais, estou escutando todo mundo, e porque 11 horas começa a minha aula da plataforma que eu estou acompanhando online aqui em Araripina. Vamos provocar essa parceria, essa união de todos. Tem mais alguém inscrito, Soledade? Tem mais alguém? Tem eu, Magda. Oi, Magda. Vou falar. Messias, você falou aí que até o final de julho o Conselho Estadual de Educação... Final de junho, início do mês de julho. Pronto, tá bom, melhor ainda. Então, eu já vou já vou falar aqui com o pessoal do Conselho, né, para a gente já estava começando a construir o nosso parecer. Eu acho importante a gente esperar que esse parecer do Conselho Estadual saia, né? Até porque a gente está usando... Continue estudando, escrevendo o parecer, né? Continue estudando. Agora, assim, é importante que os dois dialoguem o parecer de vocês e a resolução do Conselho. Magda, dê uma esperadinha, Magda. Dê uma esperada, porque eu tenho certeza que essa resolução do Conselho Estadual vai nortear nossas ações nos municípios. Eu tenho certeza. Porque o Conselho não está conversando sozinho, entendeu? O Conselho também está se articulando. Ótimo. Não, fiquei muito, muito, muito feliz com essa notícia, assim, e tranquilizou um pouco meu coração, né? Você falou aí, eu senti que algumas pessoas estão até angustiadas. É o meu caso, viu, Augusto? Viu, eu estava angustiada, mas eu saio bem mais tranquila dessa reunião, até para passar, assim, as orientações para os meus colegas, né? Que a gente vai ter mais esse apoio, né? Vai ter mais esse documento, e é um documento que está mais próximo da gente, porque é do Estado, não é estadual, então eu tenho certeza que vai estar bem mais próximo do que o parecer do Conselho Nacional de Educação. Muito mais. Então, e aí a gente vai poder se nortear. Então, era essa, assim, a questão maior era justamente essa, né? Essa questão da gente ter. Por isso que eu quis ver com você direitinho qual era a data da previsão dessa resolução, né? Que eles iriam emitir. E uma outra coisa que eu escutei aí Soledade falando, que dessa articulação que a gente tem que ter. E, assim, em Petrolina, apesar das ações, elas estarem seguindo a um certo protocolo e tal, mas a gente tem uma preocupação porque a gente encontra dificuldade nessas articulações. A gente tem dificuldade de trabalhar em conjunto, sabe? E o Conselho tenta muito, mas em Petrolina, vocês sabem que existe uma questão
política partidária é muito forte, muito latente, e às vezes as sugestões elas não são aceitas porque partem de pessoas de uma orientação um pouco diferente, tá? Então, há essa preocupação. E, assim, a gente sabe que, infelizmente, o grupo político que está em Petrolina, na gestão, é um grupo político que tem essa dificuldade de diálogo e de ouvir as pessoas que estão em posições politicamente diferentes. Então, a gente está encontrando essa dificuldade de articulação, mas que a gente está vencendo aos poucos, a gente está conseguindo vencer aos poucos, certo? Mas eu só queria dizer a vocês que, de vez em quando, a gente vai precisar, vocês vão me ouvir, entrar em contato com você e dizer, dê uma ajudazinha aqui, tá? Fiquei muito feliz em saber que Luiz, ele tem uma aproximação com Margarete, e isso já vai ajudar bastante a gente, eu tenho certeza. Já está ajudando, eu acho, porque só de Luiz ter participado da nossa primeira reunião de reestruturação do Conselho, né, quando a gente reestruturou o Conselho, isso a gente já sentiu uma certa leveza na reunião. Mas eu queria dizer que a gente tem essa dificuldade aqui em Petrolina e que a gente está tentando vencer aos poucos. E a gente vai estar sempre procurando vocês para ajudar a gente a vencer aí essa dificuldade de articulação. Tá bom? O Petrolina e os outros municípios podem contar com a UNCM. O importante é que a secretaria entenda que o conselho é um órgão de assessoramento, né? E sempre vai assessorar para o melhor, entendeu? E se a assessoria esbarrar na fiscalização, tenha certeza que o conselho vai cumprir o seu papel de fiscalizar. Então, porque nós indicamos o caminho, nós fazemos a averiguação da condução da política ou das ações, mas se essas ações estiverem infringindo alguma lei, estiverem prejudicando uma parcela da sociedade, estiver prejudicando o investimento público, então a gente tem que seguir com nossa atribuição, que é demandar para os órgãos de controle, aí Ministério Público, Tribunal de Contas. O importante é que a gente tenha condições de diálogo e de correção de rumos, entendeu? Se isso estiver garantido, eu tenho certeza que todos vão trabalhar bem, né? Todos vão trabalhar bem. E ela vai ter um órgão que está ali ajudando na administração dela, da secretaria. Tá bom? Então, isso aí. O importante é o conselho, muitas vezes, não se... eu falo sempre, o conselho não se comportar como oposição, né? Porque a gente sabe que quando a oposição descobre um erro, não é? Esse erro pode ser do tamanho de uma mosca, mas ele transforma esse erro no tamanho do caminhão, não é? Então, isso a gente não pode, de forma alguma, se comportar desse jeito. A gente viu qualquer tipo de erro, mandar para a secretaria, conversar com ela. Agora, se não resolveu... Não, então, a gente tem esse cuidado. A questão aqui é que a gente sente falta mesmo, é a falta de diálogo. É tipo assim, o conselho é um órgão de assessoramento, mas é um órgão de assessoramento para construção, tá? E o que eles entendem é que o conselho é um órgão de assessoramento para aprovação. Eu trago o documento pronto para o conselho aprovar. E assim, não é isso. A gente tem que construir junto, até porque o conselho tem várias entidades, tem várias representações ali, de vários órgãos, que eu acho importante que estejam no momento de discussão, tá? Então, é essa visão que a gente está tentando mudar em Petrolina, que o conselho ele não é órgão que está junto no sistema para aprovar, a gente está junto, mas para construir, para dialogar. É um órgão de participação, né? Mas isso requer um diálogo constante mesmo. Com o passar do tempo, acho que vocês vão conseguindo quebrar essas barreiras, tá certo? Tem alguém mais que quer falar? Porque, Messias, se não tem mais aguinha, é com você o encerramento das reuniões para a gente agradecer
aos municípios, né? Bem, desde já estou agradecendo, Sônia. Comigo, para agradecer, para abraçar vocês todos virtualmente, é um pulinho. Então, veja, para a gente ter uma satisfação, por favor, participem do encontro da UNCME, né, que se você, eu vou colocar no grupo, se é que já foi colocado. Feroz, para aí, Feroz. Feroz é o meu cachorro aqui. Se não foi colocado no grupo da UNCME agora, eu vou colocar, tá certo? Para que vocês participem do encontro da UNCME Nacional. Vai ser muito importante os debates que serão lançados lá, certo? E também o nosso curso de Vento em Popa superou as expectativas. Temos mais de 120 inscrições, né? E deve iniciar aí com toda a pompa o nosso curso de formação nosso curso prático de Conselheiro Municipal de Educação. Eu tenho certeza que todos vão gostar e vai tirar muita dúvida dos conselhos aí. Então, para a gente é uma satisfação em tê-los, né? Aguardar agora essa resolução do Conselho Estadual de Educação para ver que norte a gente vai tomar. E demais, a UNCME está aí, é só entrar em contato conosco, que nós estamos aí para poder melhorar. Também avisando a vocês, que Vanesca diz assim, sempre assim, Messias, mostra as coisas boas que a gente está fazendo. Né? Nós fechamos parceria com o escritório jurídico e de contabilidade, viu? Nós temos agora advogados que vão estar trabalhando conosco nas questões mais complexas da UNCME, para estabelecer pareceres, para ajudar os conselhos, e também no escritório de contabilidade, porque geralmente o pessoal do Conselho do Fundeb pede muito a gente alguma informação sobre questão de contas no município. Então, nós temos hoje, né, se vocês abrirem o site da UNCME, vai estar lá o escritório Cavalli Costa. São bons advogados que trabalham nessa área de direito educacional, né? Sem contar com as presenças aqui que vocês já sabem, de Vanesca, Solidade, Fabiola, Luiz, que estamos aqui com essa equipe para tentar fazer da UNCME grande, né? Porque eu sempre digo, né, Soli? Nós somos cheios de números, né? Nós temos conselhos em todos os municípios, nós temos mais de 50 sistemas, mas nós temos que ter conselhos que funcionem, sistemas que funcionem. Então, eu quero dizer que nós temos um número X, mas que todos eles estejam plenamente funcionando. Não adianta a gente ter um número bonito, alto, grande, né? De repente, a gente vê que todo mundo não está funcionando, todo mundo não está interagindo. Então, para a gente fica triste com isso. Então, se nós dizemos, nós temos 50 municípios em Pernambuco, 50 municípios que têm sistema, nossa meta é fazer com que esses 50 municípios funcionem, né, bem, e que proporcione uma gestão democrática e uma gestão de qualidade social. Esse é o objetivo da UNCME, tá certo? Isso então, mesmo, endosso as suas palavras, e na oportunidade eu quero agradecer aqui para os municípios de Trindade, Tacaratu, Araripina, Exu, Petrolândia, Petrolina, Granito e Lagoa Grande. Eu esqueci de algum município, se eu esqueci, me perdoe. Jatobá. Então, esses municípios participaram hoje, Messias, dessa reunião, e agora, mais uma vez, agradecendo a participação de vocês, e vocês devem ter prestado atenção nos informes que Messias deu, e eu aproveito para perguntar, Vanesca, você tem outro informe para apresentar aqui a este grupo? Bom dia mais uma vez a todos e a todas, né? Você voltou para a reunião? Eu estava aqui, Messias, mas como você nunca me vê, né? Mas eu estou aqui, viu? Estava calada. Soldado, ela estava tão calada que a gente não viu ela, soldado. Eu estava trabalhando aqui. Olha, gente,
Messias falou aí do escritório de advocacia, mas também nós temos o escritório de contabilidade também, a gente firmou parceria com o RM Contabilidade para qualquer dificuldade que os conselhos, a questão de prestação de contas, do Fundeb, qualquer dificuldade em relação à questão contábil, e aí pode nos procurar, que a gente ajuda também, vai assessorar vocês, né, os conselhos da educação, para que, como eu sempre digo, a gente se empodere, se fortaleça e faça que as políticas públicas educacionais, né, elas sejam realmente colocadas em prática. E a outra questão é que está prevista a nossa reunião para o próximo dia 17 de julho, agora será à tarde, às 13 horas da tarde, e aí vocês não esquecer, e pedir aí a colaboração dos nossos coordenadores das regionais, da regional aí de Petrolina, para que possa nos ajudar nessa divulgação, nas reuniões, para que possamos trazer os outros conselhos que não estão participando nas nossas reuniões, né? Quais são as dificuldades que eles estão tendo para que a gente possa realmente estar todo mundo junto, todo mundo num alinhamento só e num só objetivo, que é vencer esse grande obstáculo desse mal, mas fazer com que a educação ela seja de qualidade. Então, agradeço a todos. Vanessa, foi tirado a foto de todos os participantes na tela. A gente vai tirar agora. Peço que todos, né, abram suas câmeras para a gente tirar a foto. Né, João ou Arthur, ajeita aí para tirar a foto. Coloca todos em uma tela só. Ô, Vanessa, deixa eu fazer uma pergunta. Aqui eu tenho um conselheiro que ele é suplente. Ele é deficiente visual. Ele não conseguiu fazer a inscrição para o curso e ele gostaria de fazer o curso. Ele disse que tentou entrar no sistema, mas não conseguiu finalizar, fazer a inscrição. Mas eu ouvi aí que as inscrições já foram encerradas, é isso? Eu vou enviar para o seu e-mail a ficha de inscrição, aí você manda de volta para a gente, preenchido com os dados dele, e você diz a necessidade de ele poder participar do curso, tá certo? Já pega no seu e-mail, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Arthur e João, estão aí, já preparados para a foto? Vamos à foto, né, para encerrar a reunião. João, abre o microfone. Opa, Vanessa. E aí, preparado para a foto? Preparado. Tu vai nos 3 pontinhos no canto da tua direita e vai alterar layout. Aí tu escolhe o mosaico. Certo. Agora eu já chegou todos aqui. Tem alguns que não aparece a imagem, né? Esse D é Débora? Esse D de Débora é João? Isso. Pronto. Esses 2 J's é da técnica, né? Isso. Tem Jaqueline também, que não está aparecendo, Jaqueline. Pronto. Vamos lá. A primeira foto. Conseguiu tirar, João? Tô tirando. Aí vai para outra. Vamos logo, João, que faz 3 horas que eu estou aqui. E aí, ok? Ô, Nicias, a gente pergunta, a filmagem é? Ok, João? Ok. Pronto, então aí finaliza a gravação, a gente agradece a todos, né? Um abraço em Romélia, Alexandrina.